Meu nome é Tainá e vou falar sobre sistemas dispersos. O sistema disperso é uma mistura de duas ou mais substâncias simples ou compostas, na qual existe uma fase descontínua. Então, a dispersão, ela constitui, um sistema no qual uma substância A, sob a forma de pequenas partículas, ela distribui uniformemente em toda a extensão de outra substância B. Então, a substância A constituirá o disperso do sistema, enquanto B será o dispersante. Agora, quanto à classificação das dispersões, ela depende do tamanho da partícula que constitui o disperso, A dispersão, ela assume características diversas, sendo classificada de acordo com o diâmetro médio das partículas de disperso, Podendo ser classificada em três tipos, que são as soluções verdadeiras, o coloide e a suspensão. Agora eu vou falar sobre as soluções verdadeiras, A soluções verdadeira é uma solução que é uma mistura homogênea, composta de duas ou mais substâncias, onde nessas misturas o soluto é a substância que se dissolve em outra substância conhecido como solvente. Ou seja, o disperso ele é chamado de soluto e o dispersante de solvente. Então, na solução, o disperso é constituído de átomos, de íons ou de pequenas moléculas, E não há sedimentação das partículas e não é possível a sua separação por nenhum tipo de filtro. Exemplo que nós podemos dar de solução é o sal na água, sacarose em água, etanol em água, Que são sistemas homogêneos. Agora, sobre o coloide é uma mistura na qual uma substância de partículas insolúveis dispersas microscopicamente é suspensa através de outra substância, Então, os colóides, são características intermediárias entre os materiais homogêneos e os heterogêneos, Onde o disperso é constituído por aglomerados, de átomos, moléculas ou íons, Ou até mesmo de macromoléculas. E tanto o meio da dispersão quanto a fase dispersa, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, Então, as partículas de disperso, elas são visualizáveis em equipamentos ópticos de alta resolução, As partículas elas também podem ser separadas por ultracentrifugação ou por uma filtração, Um exemplo que nós podemos dar de colóide é uma gelatina, Por quê? Porque na dispersão, coloidal, no colóide da gelatina em água, as partículas dispersas, elas são as macromoléculas das proteínas que constituem a gelatina. Agora, outros exemplos nós podemos dar de colóides, são as tintas, os pigmentos e os solventes, a neblina, que é a água e o ar, um creme chantilly, que é o ar e um creme de leite, os sorvetes, por causa das gorduras, dos aromatizantes da água e assim por diante. Agora, uma suspensão. Uma suspensão, ela é uma mistura heterogênea, que contém partículas sólidas grandes o suficiente para serem assentadas, Onde o disperso, ele é constituído de grandes aglomerados de átomos ou moléculas, E as partículas de disperso, elas são visíveis, no microscópio comum, constituído em sistemas heterogêneos. Então, as partículas, desses dispersos, elas sedimentam-se por ação da gravidade ou em centrífugas comuns, podendo também ser separadas por filtro comum de laboratório. Um exemplo aí de suspensão é o leite de magnésio em água, Porque na suspensão o disperso é sólido e o dispersante, ele é líquido. Então, outro exemplo claro também de suspensão é a areia ou terra na água. Por quê? Porque as partículas suspensas da terra, elas são visíveis ao microscópio e, eventualmente, elas se assentarão, com o tempo, se não forem perturbadas. Então, essas propriedades, elas se diferenciam dos colóides, das suspensões, pois nos colóides as partículas elas são menores e não se assentam. Então, por sua vez, os colóides e as suspensões, elas são diferentes também das soluções, uma vez que a substância dissolvida, ela não existe como um sólido, e o solvente e o soludo são misturados homogeneamente.